Oi, Márcio, Lúcio. Lúcio, tudo bom? Deise, Gabriel, Miraci. Oi! Vocês estão bem aí em Londrina? Oi, Lúcio, tudo bom? Vamos entrar, pessoal. Cadê o pessoal? Tá entrando. Gabi! Oi, Raquel, tudo bom? Davi Wagner. Oi, oi, gente. O pessoal tá chegando. Oi, Davi, tudo bom? Como é que tá as meninas? E a Gabi? Ai, a gente está correndo aqui, deixa eu conversar bastante. A gente vai tentar usar o nosso tempo assim com bastante qualidade. Oi, Gabriel! Jéssica, quanto tempo? Tudo bem com você? Tchim, tchim, tchim. E aí, gente, como é que estão os preparativos para o Natal? Todo mundo correndo? Hoje eu estou literalmente debutando no Instagram. A gente separou esse tempo aqui para a gente conversar um pouquinho. Vai ser uma live bem interessante. A gente vai falar sobre o Natal. É uma semana para nós muito especial. Hum, Raquel, estou fazendo rabanada. Jéssica também? Que isso, gente? Hoje? Não é para fazer amanhã, não? Olha isso, o Lúcio está em Santa Catarina. Só. Tá todo mundo aí, Lúcio? Eita, legal, hein? Bom, gente, que horas são? Esperar mais um minutinho e a gente começa o nosso assunto de hoje, que é bem especial, que fala de alguém que a gente ama, que a gente se relaciona diariamente, que a gente busca direção. Prazer vocês aqui comigo, não estou sozinha, isso é muito bom. Bem, acho que a gente pode começar, né, para a gente ganhar tempo, porque como o assunto é bem extenso e vai falar. Oi, Matheus Escobar! Oi! Tudo bem, Ana? Bom, gente, a gente está aqui na página do Baruch para estar conversando sobre um dia especial, né? No próximo dia 25 a gente vai estar comemorando o Natal. É uma data que a gente costuma reunir a família, é um tempo de reflexão, é um tempo de comunhão, é um tempo de troca de presentes, é um tempo que a gente para agradecer a Deus, para agradecer o privilégio de conhecer e ter vivido, né, se relacionado com esse amor de Jesus sobre nós. E hoje a gente, como a gente tem o livro do Baruch que fala. Voltei. Dri, você chegou!
Então, assim, a gente vai estar falando desse tema tão especial para Dalila, desse tema tão precioso para nós, que é o Natal. E nós estamos contando assim com a participação de alguém muito especial, né? Que é o esposo da Gabi, que é a autora do livro Baruch, mas hoje ele vem como alguém que vai estar conversando com a gente, trazendo um entendimento um pouco mais profundo a respeito do sentido do Natal, o significado do Natal. E essa pessoa que vem, né, que é o Gabriel, ele vai estar apresentando para vocês um entendimento que ele buscou no Senhor sobre o propósito de Deus sobre o Natal. Estou um pouquinho nervosa, mas vou ficar legal. Eu vou chamar logo o Gabriel, porque assim, Gabriel ele tem uma participação muito especial na minha vida. Eu conheço ele há basicamente 22 anos. Eu conheci ele tinha 11 anos de idade. E eu vi o crescimento dele ao longo desse tempo. E é uma satisfação muito grande ver alguém que desde pequeno tinha um coração muito interessado em conhecer a verdade. Ele nunca se aprofundava no assunto. Ele se aprofundava no assunto. E aí eu gostaria que ele entrasse agora e viesse conversar aqui com a gente. Chega aí, Gabriel. Cadê você? Cadê você, Gabriel, para eu te chamar? Gabriel. Gabriel, cadê você, Gabriel? Cadê você? Gabriel, cadê você? Olá! Tá me vendo? Tá vendo? Ah, só a tua testa, tua Só a testa. minha testa. Entendi. Deixa eu É, tentar dar um jeitinho aqui. Pronto. Melhorou? melhorou muito. Ah, então tá bom. Oi, Gabriel, que bom te ver. Pelo menos te ver online, né? Caso você não esteja me ouvindo por algum motivo, você me fala. Ó, a live é uma coisa que eu nunca fiz. Mas eu aprendi uma coisa. Quando a gente tá nervoso para fazer alguma coisa, a gente engole seco e finge costume. Finge que a gente tá acostumado. Tá? Eu queria mostrar para você uma pessoinha aqui. Olha aqui ela. Olha aqui. Oi, Elis! Ela tá aqui. Tá falante, né? Tudo bem com você? Dá tchau pro pessoal. Isso. Não, meu amor. Então, tchau. Vamos lá, Noemi. Tudo É bem? um prazer, assim, é um prazer muito grande ter você aqui. Ainda mais podendo falar com propriedade de causa que eu te conheço. Eu sei o quanto você é sério com as coisas de Deus, eu sei o quanto você busca conhecimento da palavra de Deus, da história, do plano de salvação. Então, eu sei que o que você vai trazer aqui vem debaixo de uma pesquisa, de um estudo muito profundo. Assim, embora você seja muito novo, você, mesmo sendo jovem, né? Não tão novo assim, mas jovem, você tem essa sede desde muito novinho. E isso é um privilégio para mim, poder ter visto o teu crescimento, ver que você se aprofundou no conhecimento, né, de Deus pela sua vida. E a gente vê o reflexo disso, não só na sua vida, mas também na sua casa Aham. e na Elisa agora. Então, assim, para mim é um privilégio muito grande, estou muito feliz. Ah, Muito feliz. obrigado. Obrigado. E aí, por onde a gente começa? Então, por onde a gente começa, a gente vai falar hoje sobre Natal. Você aceitou o desafio, Aceitei. certo? Então, assim, eu vou dar uma pequena introdução sobre o que é explanado sobre o Natal, tá bom? E Uhum. a partir daí você vai. Tá Eu bom. encontrei uma informação nesse sentido. A comemoração do Natal, enquanto festa cristã, surgiu em algum momento entre o século II e o século IV depois de Cristo. A teoria mais aceita é a de que a celebração foi estipulada nessa data como um mecanismo para garantir mais fiéis ao cristianismo e promover o ensino cristão. É por aí? Isso.
É por aí. Então, assim, o Natal foi criado principalmente com esse objetivo. O Natal, ele é uma festa cristã, né? Ele é uma festa cristã estabelecida. E ele tem, ele é uma história, na verdade, verídica. É uma história que de fato aconteceu. Não é uma história criada, é uma história relatada, né? Relatada nos antigos escritos, no escrito de Mateus, no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, né? Lucas era um médico, médicos são minuciosos, e Lucas teve realmente todo o cuidado de trazer aquele relato sobre esse nascimento de Jesus, essa chegada de Jesus no mundo, né? E você tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Não, eu quero que você continue. Tá. E Eu queria assim, te perguntar, ah, pode falar. entrando já no assunto, eu queria saber de você assim, por que Deus escolheu José e Maria para essa missão? Por que José e Maria, né? É. José e Maria, eles eram dois jovens, né? Duas pessoas muito novas, né? Nesse período. José, ele era natural de Belém, ele era daquela cidade, né? Só que ele estava em uma outra cidade, né? E José, a Bíblia diz uma coisa, eu vou lendo a Bíblia por aqui, e a Bíblia diz uma coisa muito interessante, ela dá resposta a isso. Em Mateus 1,19 diz, José, o seu noivo, era um homem justo. Ele era um homem justo. Assim como Deus olhou para Noé e encontrou em Noé, no meio daquela geração perversa, um homem justo, Deus olhou para o mundo e encontrou em José um homem justo. José não era um homem de muitas posses, ele não era um homem famoso, ele não era um homem muito grande no seu contexto social, mas ele era um homem justo. Deus olhou para o mundo e ele enxergou esse coração nele. O que é ser justo? É ser reto, é ser correto, é ser íntegro, é você ser uma pessoa que você, não, na sua vida, a gente não vai encontrar surpresa. Você é uma coisa só, você é reto naquilo que você se dispõe a fazer, você tem princípios, você segue uma linha reta. E esse era José. Então Deus estava à procura de alguém reto. Uma outra característica que ele tinha é que ele era da linhagem de Davi. Jesus tinha que vir da linhagem de Davi, ele tinha que ser um descendente de Davi. E José era dessa linhagem, né? José não era monarca, ele não era um rei, ele não era um príncipe, nada disso, mas ele tinha essa linhagem. E Jesus tinha que vir dali, né? José, ele era noivo de Maria. Quando Maria se recebeu aquela visita e o anjo anunciou que ela estaria grávida pelo Espírito Santo, estão me ouvindo direitinho? Estou ouvindo, Tá me ouvindo? Então, anunciou que ela estaria grávida pelo Espírito Santo, eles eram noivos. Como que era o noivado naqueles dias? O noivado naqueles dias havia um acordo entre famílias e entre dois jovens. José sabia exatamente o que ele estava fazendo e Maria sabia exatamente o que ela estava fazendo. Os dois sabiam o que eles estavam fazendo. O noivado naqueles dias era praticamente a mesma coisa do que ser casado. O nível de compromisso era igual. O noivado não poderia ser desfeito. Então, o que José e Maria eles tinham? Eles eram dois jovens que tinham um entendimento profundo sobre o que é a seriedade de uma aliança de matrimônio, de um casamento, de um noivado. Porque o noivado, no tempo que eles viviam, tinha o mesmo peso do casamento, era a mesma coisa. A única coisa que não havia era a conjunção carnal no noivado, mas havia essa junção. Eles tinham uma vida que valorizavam a aliança. Eles davam um valor extremo à aliança. Eles encaravam a realidade da vida com seriedade. Eles eram pessoas sérias. E Deus precisava de gente séria e corajosa para cumprir o objetivo dele no mundo. Ele não podia ser qualquer pessoa. Não podia ser qualquer jovem. Tinha que ser José e Maria, porque Deus encontrou
encontrou nos dois esse mesmo coração e uniu os dois para que eles cumprissem um propósito maior, porque a vida deles, logo depois que Jesus nasceu, todo mundo sabe, foi uma vida que eles tiveram que fugir da matança dos inocentes, né? Quando o rei manda matar todos aqueles que nasceram com medo de ter o seu trono tomado por um novo rei que havia nascido, que seria o rei dos judeus, né? Então a gente vê uma característica de Deus aparecendo na separação da vida de José, porque ele buscou integridade numa pessoa. Exatamente. A gente vê Deus buscando o coração de Maria também, que era sincero diante de Deus. E a gente vê Deus honrando Sim. a palavra dele, que veio da linhagem de Davi. Né? Sim. Estava tudo interligado, né? Sim, tudo. Gabriel, o nascimento... Fala. Fala. Não, pode falar. Não, pode falar. Nascimento? O nascimento de Jesus, ele é absolutamente interligado. Tudo que foi dito que aconteceria no nascimento dele, de fato aconteceu. Era daquele jeito, sem tirar nem pôr. Entende? E agora diz para mim, assim, por que, depois dessa parte que Deus escolheu Maria e José, por que Belém? Por que Belém? Belém. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Belém era uma cidade, não era nem uma cidade, não era nem considerado uma cidade. Belém era somente um vilarejo. Tinham pouquíssimas pessoas que viviam em Belém. Eu tive a oportunidade de viajar para Israel e andar um pouquinho por Belém e ver um pouco a cidade de Belém como que ela é hoje, né? Hoje em dia é uma cidade, mas naquele tempo não, era só um vilarejo. Um vilarejo extremamente simples, extremamente simples. E Belém, 700 anos antes de Jesus nascer, havia uma profecia. Alguém vislumbrou 700 anos antes aquilo que aconteceria. E esse homem foi Miqueias. Então, em Miqueias, eu vou ler para você, no capítulo de número 1, no capítulo de número 5, perdão, versículo 1, diz assim: Mas você, ó Belém Efrata, embora seja uma pequena vila entre as cidades de Judá, Deus estava olhando para o mundo e ele enxergou uma pequena vila que no meio dos seus vizinhos, das outras cidades, ela era menor, ela era muito pequena. Embora você seja muito pequena entre as cidades de Judá, um governante vai sair de você. Então Deus olhou para Belém e ele enxergou em Belém valor, o valor que ninguém via. Assim como Deus enxergou em Maria e José o valor que ninguém via, a simplicidade que ele buscava e que ninguém via, Deus estava escrevendo aquele acontecimento e ele passou por José, por Maria e chegou até Belém, traçando o caminho da simplicidade. Então ele chega em Belém. Por uma das razões é essa, porque ele encontrou naquela cidade extrema simplicidade. Belém é uma cidade que ela fica ao sul de Jerusalém, 10 quilômetros. Belém também era a cidade natal de Davi. Davi era dessa cidade. Então Belém fala do nascimento de um rei, da chegada de um rei. Davi era um rei e Jesus era um rei. Belém também tem uma história muito linda, que é a história de Ruth e de Noemi. As duas foram embora para Moabe, ficaram viúvas e chegaram até Belém. Uma viúva naquele tempo de Ruth, que é o tempo antes de Davi, não havia muitas possibilidades para elas, viviam em grande pobreza, enfim. E Boaz foi o resgatador dela. Boaz se casou com ela e resgatou, deu a ela esse lugar de honra. Então Belém é uma cidade que ela tem um histórico de resgate, ela fala de resgate. E Jesus veio para nos resgatar, para resgatar o mundo. Então Belém ela tem toda essa simbologia, ela tem todo esse significado importante, entende? Belém é interessantíssimo. Belém significa, no nome, né, Belém significa casa do pão. E Belém Efrata é um distrito, significa frutífero. Então, embora Belém fosse uma pequena cidade, havia pão, Deus estava providenciando alimento para o mundo naquele lugar. E o alimento que estava chegando era o Filho de Deus, era Deus encarnado, era Jesus, estava em Jesus. Então até o nome da cidade tem a ver com Jesus, porque ele disse, eu sou o pão da vida.
Se você comer de mim, você jamais vai ter fome. Então Belém também tem todo esse significado. Então é uma cidade muito, extremamente especial para Deus. Por isso que Deus escolheu Belém. São essas características de pontuais que Deus coloca para a gente, né? De mostrar essa humildade nesse trajeto da história de Jesus, ele sendo rei, porque ele se fez humilde, né? Ele se fez homem no nosso meio. Isso. Para E que Jesus, a glória do Senhor... Jesus ele se faz humilde. O que é humildade? As pessoas têm muito essa visão da humildade voltado para a falta de recursos, né? Falta de dinheiro, falta de tantas coisas. Não é isso. Mas humildade não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com recurso, não tem nada a ver com isso. Humildade é você diminuir na sua razão, você diminuir na sua mente elevada, na sua forma de pensar, no seu orgulho. A humildade ela é a diminuição do orgulho. É voltar atrás. Exato. É o que Jesus mesmo fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Né? As pessoas mais ricas daquele tempo, os sacerdotes, os saduceus, que era realmente uma classe de pessoas muito superior, eles estavam muito preocupados com a lei, eles estavam preocupados com a religião, eles estavam preocupados com o dinheiro, eles estavam preocupados com outras coisas. E Deus fez o caminho completamente diferente. Enquanto Israel imaginava que viria um grande rei... Pode falar. Não, essa parte, você falou justamente o que eu ia falar. Havia uma expectativa de vem o rei. Então, quando ele chegou humilde, né? Simples, sim. não, porque na verdade eles viviam um problema político muito sério naquela época. Eles viviam dominados, né? Era um povo cativo e eles tinham uma realidade socioeconômica, havia muita desigualdade social, exatamente como é os dias de hoje. Haviam crises políticas, haviam pessoas que se rebelavam contra o governo, havia morte de pessoas de uma forma muito intensa, muita injustiça. O mundo que Deus inseriu Jesus era um mundo extremamente escuro, era um mundo de trevas. E Jesus veio dentro desse contexto. Então, o caminho que Deus traçou para trazer Jesus era um caminho de extrema simplicidade. Estamos vivendo um tempo propício para o Senhor se manifestar entre nós. Um tempo extremamente parecido com o que a gente vive hoje, guardado as devidas proporções, mas é extremamente parecido. Extremamente mesmo. Vamos continuar aqui, Gabriel. Diz pra gente por que o anjo apareceu primeiro para os pastores. Ou por que ele apareceu para os pastores? Pastores os anjos das ovelhas. De ovelhas. Belém era uma cidade onde um dos maiores atrativos ali de Belém, as coisas que existiam ali da atividade, era a criação de ovelhas. Tá? Era a criação de ovelhas. Os pastores estavam ocupados com isso. Só que, ao contrário do que se pensa, a profissão de pastor naqueles dias era uma profissão inferiorizada. Era uma profissão que não tinha quase que nenhum valor. Nenhum pai, nenhuma mãe ia querer que seu filho virasse pastor naqueles dias, pastor de ovelhas. A gente está falando de pastor de animais. Né? Os pastores eles tinham uma carga de trabalho muito intensa. Eles cuidavam do nascimento dos cordeiros, eles cuidavam se alguma ficava doente, eram rebanhos muito grandes. Por quê? Porque de Belém, isso a gente vai falar um pouquinho depois, mas de Belém se abastecia os cordeiros para o sacrifício do templo, vinha de Belém. Então tinha que ter muito cordeiro para ser vendido para o templo em Jerusalém e vender para as pessoas, para que as pessoas sacrificassem para Deus. Né? Naquele tempo a gente ainda havia sacrifícios de animais. E por que Deus aparece aos pastores? Os pastores estavam em um dia comum de trabalho. Eles estavam cansados, eles faziam muitas das vezes turnos de 24 horas de trabalho e se revezavam, né? E o anjo apareceu aos pastores. Quando o anjo ele aparece aos pastores, os pastores sentem medo, porque aquilo não era algo comum.
Não era comum um anjo sair aparecendo para uma pessoa, assim, para um grupo de pessoas, apareceu aos pastores. Então a gente chega à conclusão que era mais de um ou dois pastores. Eram pastores que estavam cuidando dali dos rebanhos. E quando o anjo aparece, eles sentem muito medo. E o anjo disse, não temam, não temam, não tenham medo. Porque na cidade de Davi nasceu o Salvador, e eles sabiam que era Belém, que é Cristo o Senhor. Os pastores, quando eles recebem essa notícia, eles ficam se sentindo completamente valorizados, porque eles dizem assim, Deus nos honrou. Deus nos honrou com essa notícia. A gente pode correr por Belém e a gente vai encontrar esse menino enrolado em panos dentro de uma manjedoura. Eles são honrados. Embora a sociedade daquele tempo não honrasse o trabalho dos pastores, os pastores foram honrados por Deus, porque Deus estava traçando um caminho de simplicidade. E esse caminho também passava pelos pastores, entende? Então eles ficam completamente, eles se sentem valorizados. O maior valor que eles poderiam ter, você imagina só, havia uma expectativa de chegada do Messias. Jesus que significa Deus é salvação, Yahvé é salvação, Cristo, que vem do grego, que significa Messias. Então, a grande expectativa do povo judeu é que esse Messias chegasse para fazer justiça. E quem que deveria, teoricamente, receber essa grande notícia? Os escribas, os saduceus, os mestres da lei, aqueles que operavam e trabalhavam no templo, os estudiosos, aqueles que tinham mais recursos, aqueles que... eram eles, os doutores, mas não foi. Deus revelou aos pastores, escolheu os pastores, porque... daqui a pouco eu vou falar mais coisas sobre isso. Vai lá, vamos seguir. Deixa eu ver aqui na minha relação de pergunta. Gabriel, por que... Peraí, apaguei aqui. Por que não havia lugar na hospedaria? E a hospedaria? A gente vai falar da hospedaria. Então, José, quando chegou, a cidade naqueles dias estava lotada de gente. Por quê? Porque havia um censo, havia uma busca de conhecer a população daquela cidade, saber quantas pessoas são dali, quantas pessoas viviam naquela cidade, quantas pessoas viviam naquele distrito, tinha que ser feito um censo. E então José saiu lá de Nazaré, foi com Maria grávida, né, ali com 9 meses, e chegou até aquela cidade para poder se alistar, se cadastrar, se apresentar. Né? Então a cidade estava cheia de pessoas. Só que, como eu falei com você, não era uma cidade grande, era um vilarejo. Né? Belém também, como ela está mais ao sul, naquele tempo, como que se fazia? Se uma pessoa quisesse viajar, por exemplo, sair de uma cidade, chegar até uma outra cidade, eu vou beber um pouquinho de água nessa xícara aqui. Do Baruch! Do Baruch. Essa xícara é muito boa. Olha, já bebi. Então, a água olha é só. mais fresquinha, né? Mais fresquinha, nessa xícara fica melhor ainda. Não está à venda, não está à venda. Olha, o que acontece? Como que acontecia naqueles dias? Quando um viajante, geralmente a viagem era feita com um animal, com camelo. Quem tinha mais dinheiro tinha ali um cavalo, ou poderia ter um jumento, era muito comum. Quando as pessoas viajavam, elas passavam pelas cidades. E Belém também era uma rota de passagem, né? Só que Belém estava cheia de gente. Qual era o costume da época? Se eu chego naquela cidade com meu animal e estou passando por ali, eu vou procurar me hospedar em algum lugar. Belém era uma cidade tão simples que essa cidade não tinha um atrativo turístico. Não havia turismo. Então, às vezes, as pessoas, quando olham para a história do nascimento de Jesus, pensam assim, não tinha lugar no hotel para José e Maria ficar. Não tinha lugar na hospedaria, no sentido de hotel. Mas, na verdade, não existiam hotéis naquela época. Ninguém ia se hospedar em Belém, porque a cidade não tinha atrativo nenhum. Então, como que era feito? Você chegava na cidade e você abordava alguém e essa pessoa te colocava em um quarto dentro da casa dela. Então, você era hospedado dentro da casa de uma pessoa.
Então, como que eram as casas daquele tempo? Eram praticamente 3 compartimentos. Tinha um compartimento superior, que é onde geralmente o viajante ficava. Tinha o outro compartimento abaixo, que era onde a família vivia. E a parte mais isolada e mais escusa era para os animais. Era a parte mais suja, mais escusa, era para os animais. Então José chega ali para se alistar, ali para se apresentar, e Maria começa a ter as dores de parto, e o bebê vai nascer, e era parto normal. Então ele vai atrás dessa hospedaria, desse lugar que serviria para te hospedar. Para hospedar ela, para que ela tivesse esse bebê em uma condição mais favorável. Só que a hospedaria, a casa das pessoas que viviam naquele tempo, estava lotado de gente. Sabe? Então, o que acontece? Ele ia de porta em porta e não encontrava ninguém. Existe uma segunda possibilidade. Como José ele era natural da cidade de Belém, isso é uma coisa para o pessoal pensar. Como José era natural da cidade de Belém, provavelmente ele tinha parentes ali também. Então ele pode ter buscado, isso a Bíblia não está relatando, mas isso é uma coisa que a gente constrói de acordo com o estudo, ele pode ter procurado lugar na casa de algum parente, se hospedar na casa de algum parente, e não havia lugar para ele. Então, ou ele buscou esse lugar na casa de algum parente, já que era a cidade natal dele, ou ele buscou... E era um lugar pequeno. E era um lugar pequeno, ou ele buscou na casa de alguma outra pessoa, de algum vizinho ou de alguma outra pessoa, né? Ou ele buscou isso, e ele não encontrou. E aí ele vai para um outro lugar, porque não havia espaço para ele ali. A hospedaria, ela vem de uma palavra em grego que significa lugar em que todos são acolhidos. Lugar em que todos são recebidos. Em que você chega e você é recebido. O nome hospedaria significa exatamente isso. Mas José não encontrou aquele lugar para Maria. E ele foi então para o lugar onde os animais estavam. Ou José foi para o último compartimento da casa, o lugar mais escuso, o lugar mais sujo, o lugar mais da casa, ou ele pode ter encontrado uma gruta, porque em Belém existem grutas, grutas que tem manjedoura dentro da gruta. Então, ele pode ter encontrado ou um lugar na casa, um lugar escuso, ou uma gruta. A Bíblia não diz se é uma gruta, se era o compartimento da casa, não diz o que é. Mas ele pode ter buscado uma gruta. E se ele entrou em alguma gruta com ela, isso desenha aquela imagem do presépio que a gente conhece, deles dentro de uma gruta, né? É uma questão para a gente pensar. E as pessoas ficam assim, Noemi, pobrezinho de Jesus. Nasceu em Belém. Aí canta a música, né? Pobrezinho, nasceu em Belém. Ai, coitado, não tinha lugar para ele na hospedaria. Meu Deus, não tinha lugar para Jesus na hospedaria. Só que eu vou dizer para você, eu vou te mostrar que Jesus... É uma música que a gente tem misericórdia de Jesus. Né? Misericórdia de Jesus. A gente fica com pena de Jesus, porque ele não tinha lugar para ele. Meu Deus, que coisa triste. Mas a hospedaria, ela tem a gente pode tirar uma lição da história. O objetivo dessa live não é que a gente conheça a história do nascimento de Jesus, porque muita gente conhece, seria redundante falar sobre isso. Mas é a gente entender o princípio e o significado a qual a história se aplica na nossa vida. Então a hospedaria, ela representa um tipo de pessoa, ela representa um tipo de coração, ela representa... Tá me ouvindo? Travou. Opa, parou aqui. Tá ouvindo direitinho? Voltou. Ela representa um tipo de pessoa, né? Um tipo de coração. Que tipo de coração é esse que a hospedaria representa? A hospedaria é um lugar onde se acolhe todo mundo. Jesus não podia nascer em um lugar em que se acolhe todo mundo. Jesus não está buscando na nossa vida um espaço onde todo mundo entra, onde todo mundo tem acesso, um lugar onde ele não é Senhor. Um lugar onde tem todo mundo, onde eu estou preocupado com as minhas coisas, com os meus afazeres, com os meus sonhos, com a minha busca. Eu estou preocupado com absolutamente tudo e reservo um espacinho religioso para Jesus. Não é isso que é ser Senhor da vida de alguém. Jesus veio ao mundo para ser Senhor da vida das pessoas, Senhor da vida do ser humano. E o Senhor da vida deseja um lugar que não pode ser ocupado por tudo e por todos. Então Jesus, um dos motivos que Jesus não havia lugar na hospedaria, era exatamente por isso.
porque tem essa simbologia, entende? Então o coração simples que Deus busca para inserir Jesus naquela vida, o coração simples que Jesus está buscando para fazer o elo de comunhão do homem com Deus, não é um coração onde entra tudo, onde entra qualquer pessoa, onde entram pessoas que abusam de você, do seu emocional, pessoas que destrutivas, não é isso. Se há espaço, lugar de competição, né? Um lugar de competição. Jesus não é... Jesus pode entrar, mas pode entrar esse também, esse aqui também pode vir, aquilo ali também pode pode chegar vir. você também. Eu acredito em Agora, Jesus, eu acredito... exatamente. Eu circulo por várias crenças, eu pego um pouco de cada. Jesus que é um lugar de Senhor. Pega a vontade. Ele não é Deus de hospedaria. Ele não queria uma hospedaria. E Deus também não queria que Jesus nascesse numa hospedaria. Ele estava dando um sinal para o ser humano. Ele estava dando um sinal para as nossas vidas. Entende? E aí, só tem lugar no estábulo. É interessante isso, porque falar que não tinha vaga era porque ele estava tão cheio. Exatamente. Porque não tem vaga. Porque tá cheio, já chega. Não precisa você. Tá cheio de gente, tá cheio de gente. Não tem vaga. Nós não podemos tirar quem está ocupando para colocar o seu filho. Mas mal eles sabiam quem estava dentro daquele ventre. Se eles tivessem um entendimento de quem estava ali, eles tirariam todo mundo, talvez. Mas eles não tinham esse entendimento. O entendimento estava obscurecido. E isso eles não entendiam isso. Entende? Então, o único lugar que sobrou era a manjedoura. O único lugar que sobrou era o lugar junto dos animais. Né? E o que é a manjedoura? Geralmente era um lugar, né, um recipiente de pedra, pode ser de pedra, quadrado com as laterais arredondadas, né? Não era aquela coisa coberta de palha, porque a manjedoura serve para o animal se alimentar, e o animal não come palha. Então isso que a gente vê, né, nessa imagem é uma tentativa de deixar o lugar acolchoadinho para Jesus. Legal. Uma coisa estética legal. Mas, na verdade, a Bíblia não diz que tinha nada de acolchoadinho para Jesus, mas deveria ter, porque a Bíblia diz que ele estava envolto em panos. E a manjedoura estava ali, né? A manjedoura estava ali. Ela era usada para que animais se alimentassem dela, né? E quando ele nasce, Maria demora para cair a ficha. A Bíblia diz que Maria ficava olhando a cena e meditando dentro dela, pensativa, porque, afinal de contas, ela não estava dando à luz a um filho necessariamente dela, ela estava dando à luz a um propósito de Deus. Aquele bebê estava aos cuidados dela por um pequeno período de tempo, porque a missão que ele deveria cumprir era infinitamente maior do que isso, do que uma vida comum. E Maria, na verdade, ela deu à luz ao Senhor da vida dela. Ele era o Senhor da vida dela. Ele era o Messias. E a missão dele estava acima dela. Então, a Bíblia diz que ela mesma, né? Até ela mesma, quando ela tomou ciência de que ela geraria Jesus, ela também se colocou como humilde, né? Se colocou como humilde. Louvou a Deus o Senhor, porque ele olhou para sua humilde serva. Sua humilde serva. Então, assim, porque um caminho de humildade. É um caminho de humildade. E aí, da hospedaria, ele chega na manjedoura e é colocado na manjedoura. Enquanto isso, os pastores estão chegando. Os pastores estão correndo para encontrar o Filho de Deus, porque já foi anunciado que ele estava presente no mundo, né? E, então, coloca ele na manjedoura. A manjedoura era um lugar que, como eu falei, ela servia para alimentação. Ora, se Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e ele é colocado no lugar de alimentação, o que Deus estava querendo dizer com isso? Deus estava querendo dizer, vocês precisam aprender a se alimentar da porção que eu derramo sobre o mundo nessa noite. E essa porção é Jesus. Então Jesus estava no lugar de alimentação. E na manjedoura só cabia ele. Não tinha espaço para Maria sentar ali juntinho e se acolher, igual as mães ficam dentro do berço com os bebês, já viu isso? Não havia espaço para as pessoas entrarem, ficarem junto de Jesus, competindo por espaço. Não havia, só havia espaço para ele. E a manjedoura, ela representa um segundo tipo de coração, que é o coração simples,
humilde e que recebe Jesus por inteiro. Jesus é depositado ali e ele tem somente aquele lugar. Ele se torna senhor daquele lugar. Ele é o centro daquele lugar. Então, o coração simples que Deus procura é um coração de manjedoura. Porque o coração de José era um coração de manjedoura. O coração de Maria era um coração de manjedoura. O coração dos pastores era um coração de manjedoura. Simples, humilde, sem orgulho, com uma simplicidade extrema e que era capaz de acatar Jesus, acatar a missão, receber o Salvador, o Messias para o mundo. Então a manjedoura ela tem esse simbolismo incrível, né? Ela tem essa coisa assim, é incrível. E tem uma outra razão muito, muito, muito especial do porquê que Jesus nasce no lugar dos animais. Eu não sei se você sabe, eu acho que eu falei um pouquinho sobre isso, mas eu não sei se você sabe. Mas ali na cidade de Belém, os pastores, eles trabalhavam no nascimento dos cordeirinhos, os animaizinhos que seriam sacrificados na Páscoa. Então, então, o animal que era sacrificado na Páscoa era um animalzinho que era um filhote, né? Era pequenininho. E eles nasciam aonde? Eles nasciam na estrebaria. Eles nasciam dentro das grutas, eles nasciam no lugar de cuidado com os animais. Só que Jesus, ele era chamado de o Cordeiro de Deus, o sacrifício final, o Cordeiro que veio dar a vida pelo pecador, no lugar do pecador. Então, Jesus não podia nascer na hospedaria, ele tinha que nascer onde os animais nasciam. Porque ele era ele era o Cordeiro de Deus, ele tinha essa representação. Já tinha sobre ele isso. Então ele tinha que nascer ali mesmo. Então ele não é pobrezinho, porque nasceu em Belém, porque nasceu na estrebaria, porque foi colocado numa manjedoura, porque não tinha lugar para ele. Não, negativo, nada disso. Tudo estava orquestrado pelo Pai. Tudo estava orquestrado pelo próprio Deus. Tudo percorria o caminho da simplicidade. Então isso é incrível, né? A gente ouvindo assim, a gente ama Jesus, busca a sua presença, mas quando a gente vai ouvindo esse trajeto todo, vai mexendo com a gente, vai dando mais, assim, meu Deus, eu amo tudo isso. Porque Exatamente. Conhecendo o coração de Deus, assim, quer conhecer o coração de Deus, olha para Jesus. Olha para Ele Jesus. é a representação viva de quem Deus é. E essa simplicidade, esse aconchego, que a Maria poderia muito bem falar assim, eu não vou ter meu filho nesse lugar imundo. Não houve isso, a Bíblia não relata isso. Muito pelo contrário, eles queriam um abrigo, eles encontraram ali, e ali eles foram visitados pelos pastores. Estou passando à tua frente? Não, né? Não, pode falar. Mas assim, é tremendo, é um cuidado assim de que Deus não está preocupado com a estética. Ele vê o coração, né? Como ele falou para Samuel. Você olha a aparência, mas eu vejo o coração. Isso é muito tremendo, a gente precisa mergulhar nisso. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá. Para os pais, como ensinar sobre o Natal para os filhos? Como ensinar, né? Vai lá. Existem maneiras de você ensinar sobre o Natal. A maneira mais simples é fazer com que o seu filho conheça a história. Isso através de um livro, através de um filme, né? Dar ali para o seu filho e deixar o seu filho conhecer aquela historinha bíblica, né? Só que as crianças, elas conhecem tantas histórias. São muitas histórias. História por trás de história. Na televisão, no computador, no celular, desenho. São muitas histórias. E quando a gente faz com que a criança conheça uma história bíblica, a gente está fazendo com que essa criança conheça apenas mais uma história. A história bíblica, ela não tem muita capacidade de inserir princípios se ela for encarada como somente mais uma história. Somente mais uma história. Então assim, eu tenho meu filho, ele conhece várias histórias, mas aí eu vou deixar ele conhecer um pouquinho de historinhas bíblicas para ele poder se familiarizar com a Bíblia. Isso é algo que não é errado,
Mas existe uma forma melhor da gente fazer isso e a gente vai abordar. Mas antes da gente abordar isso, eu queria também te fazer uma pergunta. Por que que a gente deve ter essa preocupação com o ensino? Né? O que que é o ensino? O ensino ele é uma transferência de conhecimento. É você pegar algo de dentro de você e transferir para alguém. Você pega algo que você sabe, algo que você conhece e você transfere. O professor de faculdade, de colégio, ou professor de ensino infantil, a maior alegria do professor é quando ele ensina, ele fala, ele se esforça naquilo e é cansativo e depois de algum tempo, parece que o ensino não chegou em lugar nenhum. Mas ele vê que o aluno, tem um dia que o aluno fala alguma coisa que foi aquilo que ele ensinou. Isso é extremamente gratificante para professores. Eu não sou professor, eu não tenho esse trabalho. Mas eu sei que eu já convivo com alguns professores e eu sei que professores se alegram quando o ensino acontece. Quando eles conseguem ver resultado naquele ensino. Tem uns que se viram do avesso, né, para o aluno. Se viram do avesso, faz musiquinha. São apaixonados por ensinar. Apaixonados por ensinar. Eu acho isso uma coisa assim muito linda, essa profissão, né? E, na verdade, eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que conhecer apenas história bíblica, historinhas bíblicas, ajuda o seu filho a aprender princípios de vida cristã? O que você pensa, Noemi, sobre isso, por exemplo? Só conhecer não, eu acho que... Só conhecendo, não, só conhecer não, eu acho que tem que ter prática, tem que ter exemplo, tem que ter investimento, tem que mergulhar a fundo nisso, tem que viver essa verdade. Não adianta você só falar. Eu aprendi isso como criança. Eu vi alguém falando alguma coisa para mim, assim, faça assim, assim, assado. Mas eu olhava para a pessoa que estava me ensinando, quando criança mesmo, e eu via que aquilo que ela tinha falado para mim não era o que ela estava fazendo. Então eu falei assim, peraí, ela está falando para eu fazer isso assim, assado, mas na verdade ela mesma não está fazendo. Ou ele mesmo não está fazendo. E isso me dava um nó na minha cabeça. Porque eu sabia que é pela prática do ensino, que a verdade é inserida no coração. Exatamente. Então eu tinha esse entendimento. Exatamente. Quando a gente quer falar sobre ensino, a gente pode ir estudar, pesquisar com algum pedagogo, estudiosos no assunto, mas se a gente for para a Bíblia, falar sobre o ensino que Deus estabeleceu ou que Deus pensou, porque Deus pensa no ensino, Deus instrui o povo a ensinar. A gente pode chegar, eu vou ler para você em Deuteronômio, uma coisa muito interessante e que vai ilustrar exatamente o que você falou. O que você falou está na Bíblia. A pessoa está falando que você é teacher. Acho que você está chegando nos Estados Unidos. não chego nisso não, gente. Eu não sei porque é teacher, ele está falando em português. Eu me considero um aprendiz, eu gosto de aprender, eu gosto se me der um assunto, eu gosto de ir fundo naquilo ali, encontrar aquilo que significa... Mas isso também é uma característica de quem gosta de ensinar, Gabriel. Geralmente quem gosta de ensinar, gosta de aprender. Gosta de aprender, exatamente. Geralmente. Quem gosta só de ensinar e não aceita aprender, não é bem Exatamente. É outra história. Então, a Bíblia diz assim, Deuteronômio no capítulo 6, versículo 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e essas palavras, né, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua mesa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Eu vou esmiuçar um pouco esse versículo aqui. Deus, ele sabe que o ensino, para ele ter efeito, ele precisa primeiro ser uma verdade dentro do pai e da mãe. Não adianta o ensino ser verdade na vida de uma outra pessoa, não adianta o ensino ser verdade na vida do artista que está ali fazendo alguma música, uma aparição na televisão. O ensino ele tem que ser uma verdade na vida do pai e da mãe. O pai e a mãe que não sabem sobre isso precisam buscar isso. Isso tem que ser uma verdade dentro de você. Então, por isso que Deus diz assim, as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro, o princípio tem que estar dentro de você. Porque o seu filho, ele aprende através de um livro? Sim.
Ele aprende através de um filme? Sim. Mas existe mais efeito se ele aprender através da sua vida. Existe mais efeito se ele aprender através da sua boca. Porque você precisa se fazer uma referência para ele. O mundo hoje é um mundo cheio de informações de vários lugares. Se um pai e uma mãe não ensinarem a seus filhos, alguém vai ensinar. Se um pai e uma mãe não servirem de filtro para aquilo que o seu filho aprende, alguém vai invadir o filtro e vai atravessar o filtro e vai chegar. Então, pai e mãe têm esse objetivo de se tornar um filtro diante do ensino que chega dentro da sua casa. Às vezes, a mãe pode estar ocupada lavando uma louça, fazendo uma comida, fazendo alguma coisa, e ela não se atenta ao desenho que o filho está assistindo, que muitas das vezes é um filme bonito, mas que traz uma mensagem que não é aquilo que aquela mãe gostaria que aquele filho aprendesse. Por trás ali. Tem alguma coisa por detrás. Então, a gente precisa, como pai, como mãe, ter um filtro saudável daquilo que entra dentro da nossa casa. A principal coisa que tem que entrar dentro da nossa casa precisa passar pelo nosso coração. E depois disso, depois que esse princípio ele é consolidado dentro de você, aí Deus diz: e você ensinará aos teus filhos. Então você só ensina depois que você aprende. Que você aprende. E falarás delas aí é a questão, a importância da boca, a importância da palavra, o poder que a palavra tem. Que palavra? A palavra de Deus? Sim. Mas também aquilo que você diz, aquilo que você fala. Você precisa entender que há responsabilidade sobre as suas palavras dentro da sua casa. Então você falará quando com seus filhos? Quando que você ensinará? Quando que você transmitirá princípios? Aí entra o Natal. Um exemplo, assentando em tua casa, assentando em tua mesa. Quando você se sentar na noite de Natal, olha que coisa incrível. Você pode simplesmente comer e ser apenas uma refeição. Só que refeições você pode fazer em outros períodos do seu ano. Você pode sentar na mesa para falar mal de alguém. Você pode sentar na mesa para falar da tia que fez tal coisa, do outro que aprontou tal coisa no mês passado, da outra que não deu certo, do emprego que se perdeu. Também sentar à mesa, sentar todo mundo na mesa, mas cada um com seu aparelho. Cada um com seu aparelho, então isso é uma coisa falando com seus amigos, mandando mensagem de Natal, desejando o melhor para aquela pessoa que está fora daquela comunhão ali, e você mesmo não tem comunhão nem com quem está do seu lado, sentado, que é a sua família, que hoje a gente está restrito a isso, ficar dentro de casa em comunhão com a família, e mesmo em comunhão com a família, preferem ter comunhão com um aparelho para poder falar com as pessoas fora. Então Deus, ele sabia o que ele estava dizendo quando ele estava falando sobre ensino. Então ele estava dizendo, quando você se assentar na sua casa, ensina com a sua boca. Não pega um aparelho de celular que seja e coloca para o aparelho ensinar o seu filho alguma coisa. Ensina você. Fala você. Como que foi o seu dia? Como é que foi no colégio? Vamos fazer uma retrospectiva desse ano? Então, é muito importante o ensino através da boca, daquilo que você fala, da sua seleção de palavras. Porque sai da boca aquilo que está cheio o coração. Então, o coração de um... Fala. Eu estou lembrando de uma situação que eu vi muito perto de mim, que era que o pai ou a mãe chegava para o filho e falava assim: olha para o filho de fulana, olha o comportamento do filho de fulana, vê como é que o filho de não sei quem é legal, vê como é que ele é obediente, vê como é que é... E isso, para a criança, isso mata. Porque a responsabilidade da criança, de repente, ter determinado comportamento é justamente a falta de atenção que aqueles pais que estão olhando para a casa do vizinho não estão conseguindo administrar com o seu próprio filho. E isso é a falta de ensino também, a falta de profundidade, né? No relacionamento paternal. Sim, sim. Eu vou te fazer, então, uma outra pergunta. Vou levantar uma outra questão, tá? É o seguinte. Olha lá. Uma pergunta. Qual memória afetiva estamos construindo nas crianças no período de Natal ao afastarmos delas o sentido real desta data comemorativa? A gente tem hoje em dia uma memória afetiva. A gente se lembra do passado, né? Eu me lembro dos natais lá em casa. O que eu me lembro? Me lembro que tinha árvore, me lembro que tinha comida, me lembro de tudo isso. E essa é uma memória muito boa.
né? E é realmente muito bom, muito proveitoso que você tenha uma mesa, ainda que seja uma mesa simples, que você tenha parentes com você, se for possível isso, você mora com alguém, se for possível isso, a gente está em período de pandemia, então há restrições, né, sobre isso, mas se há essa possibilidade, e quando você reúne, as pessoas podem se lembrar do peru que estava gostoso, da salada de bacalhau que a tia fulana fez, do pudim que a outra fez, de tantas coisas. Mas elas podem não se lembrar do sentido real do Natal. A mesa e a comunhão é uma possibilidade que você tem de trazer ensino, de trazer verdade sobre aquilo. É uma possibilidade que existe em você. Para que quando o seu filho cresça, ele tenha uma memória afetiva de que o momento passado era bom, de que a comida da vovó era gostosa, mas o pai, ou a mãe, ou a tia, alguém naquela mesa trazia sentido para aquela reunião. Então, quando a gente faz isso, é uma oportunidade que a gente está tendo de transmitir princípios para que essa criança, quando ela cresça, ela tenha mais do que uma memória das coisas comuns. Ela se lembre de princípios inseridos dentro dela. O Natal, o sentar à mesa durante todos os dias, né, é uma oportunidade que o pai e que a mãe têm, né, de inserir princípios. A gente precisa inculcar na mente da criança, inserir princípios na vida da criança, repetitivamente, até que isso se consolide. Porque quando o seu filho ele crescer e ele se deparar com a realidade da vida, com as dificuldades da vida, eu posso te dizer que não vai ser a comida que ele comeu lá naquele Natal que vai sustentar ele. Mas vai ser o princípio que você colocou dentro dele. É isso que vai fazer ele prevalecer. É isso que vai fazer ele se sustentar nos momentos de crise da vida. Entende? Então, a reunião familiar, ela fala disso. Agora, existe um outro texto que eu gosto muito e a gente vai falar um pouquinho rapidamente, que a gente já está com o horário quase batendo. A gente já vai ter que correr agora. A gente vai ter que correr. A gente vai terminar já já. Tenham paciência. Sobre a falta do ensino. A Bíblia também fala sobre a falta de ensino. Olha o que diz o Salmo 78, no versículo 5. Deus ordenou a nossos antepassados que ensinassem a seus filhos para que a geração seguinte o aprendesse. Então Deus estava trazendo uma continuidade. Você é uma geração e você ensina a geração seguinte. E os filhos que haviam de nascer, quando maduros, transmitissem igualmente a seus filhos. Eu não sei se você sabe, Noemi, mas o povo judeu é um povo que muito coeso. Existem linhas de pensamento diferentes entre os judeus, mas no geral eles são muito unidos, eles são muito coesos. E isso acontece porque os judeus eles têm uma firmeza muito grande no ensino. Para eles, ensinar a próxima geração é algo muito valioso. E fazer com que as tradições, isso alcance outras gerações, é algo extremamente valioso para os judeus. Só que para a gente, às vezes, isso não é tão importante assim. A gente não enxerga dessa forma. Mas Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que chamou judeus, o Deus que chamou cristãos, o Deus que o verdadeiro Deus, ele tem essa característica. Deus quer que a gente ensine as próximas gerações. Deus gosta de ensino. Deus quer que princípios sejam transmitidos. Agora, esse ensino, na verdade, é o relacionamento que Deus quer. É o relacionamento que Deus quer ter com a gente. É um relacionamento. E no Salmo 78, Deus fala sobre as consequências da falta de ensino. O que acontece quando você não se coloca na condição de transmitir algo para a próxima geração. Então Jesus diz assim, ensinem, a fim de que não se tornem geração teimosa. Então, teimosia, aquele filho que está ficando teimoso, a teimosia, ela não é uma gravidade muito grande de uma situação, mas ela é um sintoma. Uma teimosia aqui, uma teimosia ali, uma teimosia aqui, uma teimosia ali. Sem correção. Sem correção. Essas pequenas teimosias, elas tendem a crescer, a crescer, a crescer. Então Deus fala que a falta de ensino gera teimosia. E a teimosia, ela gera a segunda palavra do Salmo 78, versículo 8, que é a rebeldia.
A rebeldia, ela já é um estágio que ela é acima da teimosia. Ela é você se rebelar contra princípios que alguém te ensinou ou algo que alguém te estabeleceu ou te ajudou a estabelecer como regra moral ou regra de conduta. Então você se rebela simplesmente contra aquilo. Quando você não gasta o seu tempo ensinando, você não gasta o seu tempo se recuperando o seu fôlego para voltar a ensinar, tendo paciência para voltar a ensinar, a teimosia ela se transforma em uma rebeldia. E lá no futuro você colhe consequências sobre isso. Uma outra característica da falta de ensino que o Salmo relata é geração de coração inconstante. O que é um coração inconstante? É aquela criança que ela cresceu, ela se tornou um adulto, ela começa tudo e não termina. Ela não tem foco, ela não tem norte, ela quer fazer isso, ela quer fazer aquilo. Não é simplesmente, Noemi, experimentar coisas. Eu faço aula de violão, eu faço natação, eu faço ginástica olímpica, eu faço... Não é experimentar coisas. Eu estou falando sobre gente inconstante. Eu estou falando sobre não ter constância naquilo que começa. Inicia as coisas e não termina. É como se estivesse construindo um castelo e desmorona. Daqui a pouco constrói de uma outra forma e desmorona. Isso é uma característica da falta de ensino. Isso também traz uma característica de exigência também, né? É uma geração exigente. Ela quer aquilo porque ela quer ter. Mas exatamente. Ela não está nem aí porque só queria ter. Agora que eu tenho, nem sei para exatamente. Enfim, a gente pode ir muito além para falar sobre isso, mas eu acho que não é nem o objetivo, né, da live de hoje. Mas uma outra característica que talvez seja a característica mais importante para uma família cristã. É a última coisa. Espírito infiel a Deus. Então, a inconstância, ela faz com que você desenvolva um espírito infiel a Deus. Você não consegue consolidar o ensino cristão dentro da sua casa se você reluta contra o ensino, se você não se esforça para ensinar, se você não luta pelos seus filhos, se você não embarrera as situações que são prejudiciais e que você sabe que são prejudiciais a ele. Então, se não há esse filtro, esse embarreiramento que deve ser feito pela figura da autoridade, isso vai ocasionar em problemas sérios no futuro. Então, Deus sabia disso quando ele falou sobre ensino, sabe? E eu acho que é isso, eu acho que o livro Baruque é um livro que a gente pode falar um pouquinho sobre ele agora. É um livro que fala sobre família, é um livro que fala sobre paternidade, é um livro que não tem a temática do Natal, mas tem a temática da família, é um livro que fala sobre um filhotinho de águia. Fala sobre princípios, relacionamento familiar, sobre aquele distanciamento provocado pela rebeldia, por não querer ouvir a direção do pai, mas dá tempo e cai em si, e graças a Deus acontece a reconciliação e vê, né, a decisão depois que ele... Então, vou contar a história, né? Não contar a história. Mas assim, ele se vê em apuros enquanto ele está crescendo, né? Ele descobre perigos no meio do caminho e graças a Deus o perdão e a reconciliação restaura situações, restaura coisas, né? Aproxima pessoas. É um livro para ser lido assim em família, porque ele chama a atenção dos pais e desperta a atenção do filho. Exatamente. Filhos, né? Então, a gente não quer ficar fazendo assim, né, propaganda e tudo, mas se a gente puder consolidar alguma coisa na live, usem conteúdos de edificação na vida dos seus filhos. Usem coisas que de fato ensinam, mas não se esqueça de usar principalmente seu próprio exemplo e sua própria boca. Tá certo? Gente, assim, Gabriel, eu quero agradecer a Deus por você estar falando aqui com a gente hoje, ter tirado esse teu tempo. Eu sei que é muito corrido, você chegou correndo em casa para poder dar tempo de estar participando aqui da live com a gente. É um prazer muito grande. Tu sabe que eu sou suspeita em falar, né? Porque, enfim. Mas é bom a gente ouvir conhecimento de Deus, profundidade do relacionamento que você tem com Deus. E isso está em tudo que você falou aqui pra gente. Tá? Muito obrigada. Pessoal, eu quero agradecer o fato de vocês terem estado aqui com a gente. Foi um prazer muito grande esse momentinho que a gente teve junto. Queremos desejar para vocês um Feliz Natal, cheio de comunhão, cheio de união na mesa, que a ceia de vocês seja motivo de glorificar
ao nascimento do Senhor Jesus na sua casa, que tenha bastante alegria, que vocês possam também levar a palavra de amor e fé para as pessoas que estiverem ao redor de vocês. Que Deus abençoe muito vocês e muito obrigada mesmo. Para mim foi uma experiência incrível. Legal. Eu venci, tô vencendo. Eu também. Bom, assim, nós dois, assim, foi muito bom, graças a Deus. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe muito. Que seja um dia especial, embora a gente esteja vivendo esse período agora de quarentena, de lockdown, de etc. As coisas todas que estão acontecendo, que todos nós sabemos. Nós temos um Deus acima de nós que podemos confiar nele e ver a transformação ao nosso redor à medida que a gente clamar pela presença dele. É tempo de boas novas. É Deus isso aí. abençoe vocês. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Feliz Natal para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Como é que sai? Eu não sei. Sair? Tchau, gente. Tchau. Senhor.